Volume 1 – Introdução aos seres vivos e os primeiros reinos de vida. Os ambientes que formam o nosso planeta são diversos e bastante heterogêneos. Existem montanhas, oceanos, rios, planaltos, planícies, desertos e florestas. Enfim, uma infinidade de locais diferentes, cada qual com suas características próprias. Em cada um desses diferentes ambientes encontramos diferentes nichos ecológicos, cada um povoado pelos diferentes seres que lá habitam. Estima-se que existam no mundo entre 10 e 30 milhões de formas de vida. Destas, são conhecidas até hoje apenas cerca de 1,5 milhão, que vivem nos mais variados ambientes. A enorme diversidade destes seres vivos pode ser notada no que se refere a diferentes aspectos: a forma, o tamanho, o comportamento e a duração do ciclo de vida. Esta diversidade é facilmente observada quando comparamos diferentes seres vivos, como o homem, uma bromélia, um caranguejo, uma bactéria, um cogumelo ou ainda uma formiga. A diversidade dos seres vivos é o resultado da ação do processo evolutivo sobre as diferentes formas de vida ao longo do tempo. Cada ser teve que apresentar características adaptativas ao determinado tipo de ambiente em que vivia. Este selecionamento natural levou ao aparecimento de muitas formas de vida e ao desaparecimento de milhares de outras. O contínuo e incessante processo da evolução, que se arrasta por milhares e milhares de anos, resultou na formação da esplêndida diversidade de seres vivos que atualmente existem na Terra. O que é biodiversidade? Como o próprio nome já diz, biodiversidade é a diversidade de espécies que vivem em um determinado ambiente. Quanto maior a biodiversidade, maior a estabilidade de um ecossistema, ou seja, maior a sua capacidade de resistir às interferências externas que podem ameaçar o seu equilíbrio. Mais da metade dos seres vivos existentes no planeta são encontrados nas florestas tropicais. A maior floresta tropical do mundo é a floresta amazônica, cuja maior parte encontra-se em território brasileiro. Estas florestas servem então como fornecedoras de matérias-primas para as indústrias dos países desenvolvidos. São com essas matérias-primas que tais países fabricam produtos que são comercializados no mundo todo.
Em junho de 1992, ocorreu no Rio de Janeiro a Eco 92, um encontro onde foi tentado um acordo em relação à biodiversidade. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, proprietários da maior fração de biodiversidade do planeta, procuravam alcançar o direito de partilhar o lucro conseguido pelos laboratórios que usam matérias-primas retiradas de seu território. A Convenção sobre a Biodiversidade foi assinada por 112 países, entre eles a França, o Japão, a Inglaterra e a Alemanha, países que possuem indústrias biotecnológicas. Mas, infelizmente, os Estados Unidos, detentores da maior indústria de biotecnologia do planeta, recusaram-se a assinar o acordo. Classificação dos seres vivos. Os seres vivos são classificados segundo esta ordem: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Por exemplo, o homem faz parte do reino animal. O filo é o de cordados. A classe é de mamíferos. A ordem é a dos primatas. A família é de hominídeos. E o gênero ou espécie é o Homo sapiens. Houve um tempo em que os seres vivos eram classificados apenas como animais e plantas. Com o passar do tempo e o aperfeiçoamento dos microscópios, descobriram-se importantes diferenças entre os seres vivos. Hoje, eles são classificados em 5 reinos. O reino Monera, formado pelas bactérias e algas azuis, as cianofícias. O reino Protista, formado pelos protozoários e demais algas, como euglenófitas, crisófitas e pirrófitas. O reino Fungi, constituído pelos fungos. O reino Animalia, formado pelos animais. E o reino Plante, que é formado pelos vegetais. Para que possamos entender com mais clareza a classificação dos seres vivos, devemos relembrar alguns conceitos básicos que podem ser muito úteis. Os seres podem ser autótrofos quando são capazes de sintetizar seus próprios alimentos, através de processos de fotossíntese e quimiossíntese. Já os seres heterótrofos não sintetizam seus próprios alimentos e dependem daqueles produzidos pelos seres autótrofos. Com relação às suas células, os seres podem ser procariontes, cujas células não possuem membrana nuclear, a carioteca, nem organoides citoplasmáticos com membranas, como mitocôndrias e cloroplastos. Já os seres eucariontes são aqueles que possuem células com carioteca e organoides citoplasmáticos com membranas. Os vírus. Os primeiros seres que vamos estudar são os vírus. Os vírus não são incluídos nos sistemas tradicionais de classificação dos seres vivos, uma vez que suas manifestações vitais só ocorrem quando se encontram no interior de células vivas. Sua relação com essas células é a de parasitismo, ou seja, depois de infectá-las, usam seu equipamento bioquímico e de energia para dar origem a novos vírus. São, portanto, parasitas intracelulares. Quimicamente, os vírus são compostos de ácido nucleico e proteína. O ácido nucleico do vírus pode ser o DNA, ou o ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, o ácido ribonucleico. O número de proteínas apresentada é sempre muito reduzido. Essas proteínas apresentam propriedades antigênicas, ou seja,
quando injetadas no organismo, induzem a produção de anticorpos específicos. Este é o princípio que rege a utilização das vacinas. As vacinas contêm vírus inativos ou vivos, mas sempre inofensivos, por estarem atenuados. Quando injetada no organismo, a vacina induz a produção de anticorpos específicos contra a forma virulenta, fazendo com que o organismo adquira a resistência necessária. As infecções causadas por vírus normalmente não são fatais. Os casos excepcionais na espécie humana são a raiva e a AIDS. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é causada por um retrovírus. Os retrovírus constituem um grupo especial de vírus cujo material genético é o RNA e que possuem uma enzima chamada transcriptase reversa, que permite ao RNA transcrever uma molécula de DNA e incorporá-la ao cromossomo da célula hospedeira. O DNA formado passa a comandar a síntese de novas moléculas de RNA e, dessa forma, de novos vírus. Conforme a célula se reproduz em duas, o vírus multiplica-se milhares de vezes até esgotar o material celular, provocando a morte da célula. Os vírus assim produzidos abandonam a célula e, introduzindo-se em outras células, vão se espalhando pelo organismo. Com a destruição dos linfócitos, que são as células onde o vírus se aloja, o sistema imunológico da pessoa acaba sendo destruído e seu organismo, sem defesa, acaba ficando sujeito a adquirir infecções comuns, como pneumonia, meningite, infecções intestinais e muitas outras. Outros vírus bastante comuns são o papovírus, que é o vírus da verruga humana, o picornavírus, que é o vírus da poliomielite e do resfriado humano, e o herpes vírus, o vírus da herpes simples e da varicela, ou seja, da catapora. O reino Monera. O reino Monera é constituído pelos mais simples de todos os organismos vivos, as bactérias e as algas azuis ou cianofícias. Eles são seres unicelulares, embora várias espécies se apresentem agrupadas em colônias. Além de serem unicelulares, os seres pertencentes ao reino Monera também são procariontes, ou seja, não possuem um núcleo definido. Todo o seu material genético está disperso no citoplasma. Além disso, não apresentam organoides com membranas no citoplasma. As bactérias são os seres mais disseminados no planeta e podem ser encontradas na terra, na água e no ar, em objetos e nos materiais em decomposição, na superfície ou no interior dos organismos. As bactérias são seres muito pequenos, com a maioria possuindo diâmetro inferior a 1 micrômetro, que é a milésima parte de 1 milímetro. Elas podem viver livremente ou associadas a outros organismos. As espécies parasitas são responsáveis por um grande número de doenças que afetam o homem. Com relação às suas formas, as bactérias podem ser esféricas, recebendo o nome de cocos. Podem ter a forma de bastonetes, recebendo o nome de bacilos, como o bacilo da febre tifoide. E podem ter a forma espiralada, os espirilos, e em vírgulas, que são os vibriões, como o vibrião da cólera. Na maioria das vezes, a reprodução nas bactérias é assexuada por cisciparidade ou bipartição. Esse processo se realiza com muita rapidez e é um dos principais fatores responsáveis pela enorme quantidade de bactérias existentes no planeta. Reino Protista. O reino protista é formado pelos protozoários e pelas algas.
Estes seres também são unicelulares, mas possuem um núcleo definido, portanto são eucariontes. Eles não possuem características precisas que os permita classificar como animais ou plantas. Alguns possuem clorofila, outros não, e por isso alguns seres são autótrofos, ou seja, produzem seu próprio alimento, e outros são heterótrofos. A maioria dos seres do reino protista possui organelas de locomoção, como pseudópodos, flagelos ou cílios. Ao filo Protozoa, que engloba os protozoários, pertencem a ameba, o trypanosoma e o paramecium. São, em sua maioria, seres microscópicos e podem viver livremente ou associados a outros seres. Conhecem-se cerca de 50.000 espécies de protozoários e, sendo seres unicelulares, apresentam-se constituídos por membrana, citoplasma e núcleo. A classificação dos protozoários é baseada na presença e no tipo de organelas de locomoção. Assim, existem os risópodos, que se locomovem por pseudópodes, onde se destacam os amebinos. Os flagelados, que se locomovem por flagelos, como o trypanosoma. Os esporozoários, que não possuem organelas de locomoção, e vacúolos pulsáteis, como o plasmodium. E os ciliados, que se locomovem por cílios, constituindo os protozoários mais evoluídos. Já as algas, que fazem parte do reino protista, são consideradas as mais inferiores, como as euglenófitas, as crisófitas e as pirrófitas, e que podem ser encontradas em águas salgadas e doces, mas também em ambientes terrestres, sobre o solo e rochas úmidas ou associadas a outros organismos. O reino fungi. Os fungos mais conhecidos são os bolores, fermentos, levedos, orelhas de pau, mofos e os cogumelos ou champignons. Todos eles são seres eucariontes, ou seja, têm um núcleo definido, e são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. Podem viver livremente na água e no meio terrestre, ou ainda associarem-se a outros seres. Os organismos que decompõem a matéria orgânica são chamados sapróvoros ou sapróbios. Juntamente com as bactérias, são os responsáveis pela atividade de decomposição da biosfera. Os organismos que decompõem e absorvem compostos orgânicos de origem vegetal são chamados saprófitas. E os fungos que decompõem substâncias orgânicas de origem animal são chamados de saprozóias. Em razão de apresentarem um conjunto de características encontradas em animais e plantas, os fungos são classificados num reino distinto, o fungi. Os principais grupos de fungos são os oomicetos, os zigomicetos, os ascomicetos, os basidiomicetos e os deuteromicetos. Os ascomicetos são os fungos mais numerosos, e deste grupo fazem parte as leveduras, que podem ser usadas tanto na fermentação de comestíveis como para se obter a penicilina. Já os basidiomicetos constituem o grupo considerado mais evoluído, e os mais conhecidos são os cogumelos e as orelhas de pau. Quando agem como parasitas, causam a ferrugem em carvões ou fuligens vegetais, mas podem também ser comestíveis, como o Agaricus campestris, que pode ser cultivado comercialmente. Os fungos acabam tendo grande importância em nossas vidas, pois ao mesmo tempo em que podem provocar doenças nos homens, nos animais e nos vegetais, os fungos são usados para criar remédios, alimentos e matérias industriais.
Além disso, sua importância para o planeta no trabalho de decomposição é inestimável. Além dos fungos, fazem parte do reino fungi os líquens, que são organismos formados pela associação de algas unicelulares e certos fungos, e os mixomicetos. Neste volume, estudamos os vírus, os seres do reino Monera, do reino Protista e do reino Fungi. No próximo volume, vamos começar a ver o maior e mais complexo de todos os reinos da Terra, o reino animal.